Para continuar, eu queria dar 3 definições. Átomos são elementos quando eles estão sozinhos, não estão ligados quimicamente a ninguém. Moléculas, eles estão ligados quimicamente, então nós temos mais do que um átomo, 2 ou mais. E íons podem ser átomos ou moléculas que tenham uma carga elétrica, positiva ou negativa. Dadas as definições, vamos ver como nós encontramos isso na nossa tabela periódica. Então aqui está uma apresentação da tabela periódica, muito conhecida nossa, e o que vai importar para a gente nesse momento? A massa atômica. Então nós temos aqui na nossa legenda o nome, o número atômico, o símbolo e a massa atômica. A massa atômica, que também nós chamamos de massa molar, a representação é mm, nós damos em grama por mol, ou seja, quantas gramas vão pesar 1 mol. Vamos ver alguns elementos na nossa tabela periódica. Então, aqui o elemento carbono. Então, o símbolo do carbono aqui. E esse 12 aqui representa a massa molar dele, ó, que segundo a minha legenda é o último número aqui de baixo. Então, a massa molar do carbono, representação mmc, massa molar do carbono, é 12 grama-mols. Ou seja, em 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol. E o que é o carbono? Bom, o carbono pode ser encontrado na forma carvão. Então, 12 gramas de carvão puro, eu teria 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono nesses 12 gramas. Então, se eu tivesse um punhado de 12 gramas na minha mão, eu teria tudo isso daqui de átomos de carbono. Então, é muita coisa para um volume muito pequeno, né? Por isso é mais fácil trabalhar com mol do que com o valor numérico de quantos átomos que tem. Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos o ferro. O ferro, a massa molar dele é 56 aproximado, né? 55,8. Então aqui a massa molar do ferro significa que 55,8 gramas de ferro eu tenho 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Por que o número é maior do que o do carbono? Porque o átomo de ferro tem mais massa do que um átomo de carbono, ele tem mais prótons, nêutrons e elétrons. Isso faz com que ele fique mais pesado. Logo, 1 mol de ferro vai ser mais pesado do que 1 mol de carbono, apesar de ambos terem a mesma quantidade em termos de quantos átomos eu tenho. Mas em massa, o ferro pesa mais. Continuando aqui, agora vamos falar de uma molécula. Aqui é a molécula CO2, que é a molécula de gás carbônico. Então aqui a massa molar do carbono é 12, do oxigênio é 16. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio, ó, CO2, minha massa molar vai dar 44. Fica fácil olhar por essa representação. Um carbono ligado a 2 oxigênios. Esse pesa 12, cada oxigênio pesa 16. Os 3 juntos pesam 44. Então, 44 gramas é a massa de 1 mol de gás carbônico, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Notem que agora eu falei moléculas e não átomos, porque nesse caso o CO2 tem ligações químicas entre 2 ou mais elementos. E continuando aqui, o peróxido de magnésio, é esse pozinho branco aqui. Essa é a fórmula dele, Mg, parênteses, OH2. Significa que no magnésio eu vou ter um OH de um lado e um OH do outro. Seria esta representação aqui. Então o magnésio que pesa 24, os 2 oxigênios que pesam 16 cada e os 2 hidrogênios que pesam 1 cada. Somando tudo dá 58 gramas, ou seja, a massa molar dele é 58 gramas mol. A cada 58 gramas que eu tenho desse pozinho branco, eu vou ter 1 mol de peróxido de magnésio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilo, então esse é o conceito simples de mol. Agora vamos ver como que nós resolveríamos isso no papel. Tá aqui o exemplo, ó. Qual a massa molar do composto MgOH2? Então aqui nós temos as massas molares em grama-mol. Ele já ofereceu já as massas, eu não preciso encontrar na tabela periódica. Então é o seguinte, identificar a quantidade de átomos que eu tenho na molécula. No magnésio eu tenho só um dele, no oxigênio aparecem 2 e no hidrogênio também aparecem 2. Então eu faço isso daqui, ó. O magnésio, eu só tenho um, ele vai contribuir com 24 grama-mol. Oxigênio, que pesa 16, eu tenho 2, os 2 juntos pesam 32. O hidrogênio, que pesa 1, eu tenho 2, os 2 juntos vão contribuir com 2 grama-mol. Somo tudo isso daqui e tenho o valor de 58 grama-mol. Então é só somar a quantidade total de massa molar dos átomos que participam da molécula
e está encontrada a massa molar do bichinho. Beleza? Na frente, então, tem os exercícios para vocês treinarem. Manda bala!